tem dois pontos que eu queria falar. E sei como é difícil falar o segundo ponto, principalmente. O primeiro é fácil de falar. O primeiro é o seguinte, independente dessas desculpas, né, que estão sendo pedidas, dessas retratações que estão sendo feitas, e que são importantes de acontecer, e se não me engano, isso até atenua as penas, ou pode atenuar as penas dessas pessoas, né? Essas pessoas têm que ter o peso da lei, tem que ter o rigor da lei, né? Então, essas pessoas têm que ser punidas exemplarmente, independente do que elas estão falando agora. Só não é independente, né? Porque se o que elas falam agora está escrito ali no código, né? Está escrito na lei, está escrito na regra do jogo, que se ele falar isso, isso atenua a lei, a gente tem que seguir isso, porque a gente aqui defende que a lei seja seguida, que a lei seja cumprida. Ah, Eduardo, mas isso não é justo, então a gente tem que mudar a lei, porque senão a gente se iguala a eles, né? Mas todos eles têm que ser punidos. Então isso é a primeira parte. A segunda parte, que é a parte difícil, é o seguinte, isso mostra como, porque provavelmente esse coronel não é o Tchutchuca que está aparecendo agora, mas talvez ele não seja o louco furioso naquele nível que ele estava ali, que se desse uma arma para ele atirava no Lula ou em qualquer cara de esquerda que estivesse na frente dele, matava aquele cara. E isso traz um pouco daquilo que eu falei há 2 ou 3 dias atrás aqui, da psicologia das massas. Isso traz um pouco de como essas pessoas dentro desses grupos se tornam homens-bomba e mulheres-bomba em potencial. E é muito importante a gente entender, volto a dizer, o primeiro ponto, e até faço uma digressão para lembrar o que eu falei, o primeiro ponto, todas essas pessoas têm que ser punidas com peso da lei, com rigor da lei, por tudo que fizeram, tudo isso que eles estão falando não muda o que fizeram, entendeu? O que o Luciano Hang fala hoje, se ele, eu não estou falando cometeu, mas se ele cometeu crimes, que seja punido por todos os crimes que cometeu, se esse coronel, e esse coronel parece, né, que cometeu vários crimes, tem que ser punido por todos os crimes que cometeu exemplarmente, mas o que a gente tem que entender é que a gente tem que encontrar uma maneira de desarticular essas massas, porque a gente não vai conseguir, apesar da gente estar com gosto de sangue na boca, a gente quer vingança, o pior de nós vem à tona nesses momentos, a gente quer enfiar a mão, ou, no português correto, enfiar a porrada naquele cara que fala aquelas coisas com aquela covardia ao Zanin, porque eu fico com essa vontade. Eu fico com a mão coçando em casa. Então, a gente fica visceral nesse momento. É o fígado que começa a pensar nesse momento. Só que é o seguinte, meu irmão, a gente está falando de milhões de pessoas que fazem parte dessas massas. A gente vai fazer isso? A gente vai enfiar a porrada nessas milhões de pessoas? A gente vai conseguir se vingar com as vísceras, com o fígado dessas milhões de pessoas? Nem que a gente queira, irmão. Primeiro que eu não acho que é uma, enfim, pensando, né, friamente, fora do Eduardo visceral, não é uma atitude, enfim, eu vou dizer aqui, no meu caso, não é uma atitude cristã, não é uma atitude fraterna, não é uma atitude que faz um mundo melhor, todo mundo começar a sair matando todo mundo, tá? Fora do Eduardo visceral. O Eduardo visceral fica com a mão coçando. Mas segundo é o seguinte, ela é impraticável. Não dá para fazer isso. Então a gente tem que entender como desarticular essas massas. Eu não sei a resposta sobre como articular essas massas, mas eu tenho dicas de como articular essa massa, porque, por exemplo, a gente sabe que essas massas são articuladas, por exemplo, nas redes sociais, como a gente está falando. Elas são articuladas através de uma estrutura de comunicação muito bem feita. Essas massas são articuladas por lideranças que são lideranças muito claras. Então, se essas massas são articuladas por essas lideranças, se elas são articuladas usando as redes sociais, né? Se elas são articuladas através de uma estrutura de comunicação da propaganda, do que vai ser feito, das fake news muito bem feita, provavelmente a desarticulação
passa pelos mesmos caminhos. E aí o que o governo fez? No Ministério da Comunicação, meteu o cara do União Brasil de centro-direita. O Ministério da Comunicação, que estava ali um dia antes, assim, os nomes que estão na disputa, né? O Sidônio, que foi um cara genial, que foi o cara que coordenou a campanha do Lula, o Paulo Teixeira, não sei se o Paulo Pimenta, que acabou indo para a Secom, também estava ali na disputa, o Edinho Silva, que é um cara bom também de comunicação. Aí, de repente, quem foi escolhido no dia seguinte? Um cara do União Brasil, de centro-direita, para comunicação. As redes sociais do governo, elas estão, sem brincadeira, perto do que está acontecendo no Brasil, elas estão amadoras. Elas não estavam amadoras na época da campanha. Foram super bem tocadas no final, principalmente. No começo, não. Mas no final foram super bem tocadas. Estão amadoras, não estão conseguindo se defender. O que a gente está fazendo com os articuladores, com os influenciadores? Bia Kicis, Carla Zambelli? Nada. O que aconteceu com a Carla Zambelli depois de perseguir um cara com uma arma na rua? Um brasileiro negro que teve que se esconder? Nada. O que está acontecendo com essas pessoas que estão ameaçando as outras, gravando os vídeos de sério, tirando uma pequena multa? Nada. Então, se isso é articulado dessa maneira, desarticular deve passar por esses caminhos. E nesses caminhos a gente não está fazendo nada. A gente está sendo reativo, simplesmente. Acontece negócio, a gente, na maior confusão, cria uma força-tarefa, bota um monte de gente para fazer um monte de coisa para apagar o incêndio e não está conseguindo pensar no incêndio lá da frente. Então é isso que eu queria trazer. A gente sabe como acontece, a gente sabe as coisas que já aconteceram muitas vezes e vão se repetir. Essas coisas ainda não têm solução. A gente sabe que essas coisas são usadas para articular esses atos de terror, e se a gente não desarticular as massas, se a gente se deixar levar simplesmente pela nossa sede de vingança e querer pegar um, por mais que a gente queira, a gente não vai conseguir. Essa é uma estratégia ruim. Ruim. Todos têm que pagar as penas, mas a estratégia de querer pegar um por um, enfiar a porrada e devolver o que o cara fez e fazer ele sentir do próprio veneno, essa estratégia ela é impossível. Então, se a gente quer ter um Brasil melhor, a gente precisa conseguir desarticular este movimento. E pouco tem sido feito para isso. E existe, talvez não uma solução, mas existe um caminho. Existem dicas. Existem sugestões que parecem claras para que essa desarticulação comece.